Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria, este é o canal Sintetizando a Lição. Vamos para o resumo da nossa 13ª lição do trimestre, o último resumo do ano. Agradeço imensamente pela audiência, é sempre uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Conto com vocês para o próximo ano, para darmos continuidade neste processo de aprendizagem dos ensinamentos da EBD. Vamos para o nosso conteúdo, o assunto desta lição, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O texto áureo: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3 e verso 20. Verdade prática: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Os objetivos da lição: primeiro, levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Segundo, alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. E o terceiro é ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus. É sobre isto que a lição vai tratar. Bom, aqui encerramos mais um trimestre da EBD, no qual foi explorado a integralidade do ser humano à luz da palavra de Deus, em que aprendemos que o homem é a obra-prima da criação e que por isso é necessário buscar conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Nesta lição, somos desafiados a refletir sobre a preparação do homem tricotômico para a eternidade, com ênfase na santificação. Venha comigo, se inscreva, curta, comente, deixe a sua opinião sobre este assunto e compartilhe com o amigo. Esta lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro está dividido em 3 subtópicos, o segundo em 3 subtópicos e o terceiro em apenas 2 subtópicos. O primeiro tópico, com o tema Preservando a Esperança Escatológica, e como primeiro subtópico, o alvo celestial, a esperança escatológica desempenha um papel fundamental no processo de santificação do crente, porque vai além de uma mera religião, ao acreditar em um futuro distante. Esta crença é responsável pela maneira como vivemos no presente. A esperança escatológica alimenta em nós um profundo anseio pela eternidade com Deus. Este anseio nos impulsiona a buscar Deus de forma mais intensa, a valorizar as coisas eternas em detrimento das coisas passageiras e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, considerando que a santidade tem intenso relacionamento com a vinda de Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11 a 14. Ao fixarmos nossos olhos na esperança da vida eterna, somos levados a corrigir o alvo de nossa vida. Deixamos de buscar apenas o sucesso, o prazer e a segurança terrenos e passamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, conforme Mateus capítulo 6, verso 33. A esperança escatológica nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva e priorizar o que realmente importa, que é a glória que nos aguarda na eternidade. Colossenses capítulo 1, verso 3 a 5. O segundo subtópico, oposições à visão celestial, o nosso comentarista nos convida a refletir que, ao longo da história, a visão celestial da fé tem enfrentado diversas oposições. Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo se depararam com pessoas que buscavam limitar a fé à vida terrena. Mateus capítulo 4, verso 8 a 10. Jesus, ao ser confrontado, deixou bem claro para Pilatos que o reino dele não era deste mundo. João capítulo 18, verso 16. Paulo também enfrentou oposição daqueles que queriam reduzir a fé cristã a um conjunto de regras e rituais terrenos. Aos coríntios, ele advertiu sobre aqueles que não criam na ressurreição dos mortos
mortos. Esses são limitados a uma fé de vida finita. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Limitar a fé à vida terrena, segundo Paulo, esvazia sua eficácia e nos impede de experimentar a plenitude da vida em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. O terceiro subtópico, inimigos da cruz de Cristo, em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo adverte os crentes contra aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 18 e 19. Esses inimigos da cruz, segundo Paulo, são aqueles que têm a mente nas coisas terrenas e que se preocupam apenas com os prazeres e os interesses deste mundo. Paulo contrasta o pensamento terreno desses indivíduos com a cidadania celestial dos crentes. Ele afirma que a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Essa afirmação nos lembra que a nossa verdadeira identidade e o nosso verdadeiro lar estão na eternidade com Deus. Filipenses capítulo 3, verso 20 a 21. Onde o nosso corpo abatido se transformará para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Louvado seja Deus. O segundo tópico, com o tema perigos de teologias modernas, e o primeiro subtópico, um cristianismo secularizado, o nosso comentarista aqui nos alerta para o risco de um cristianismo esvaziado de sua dimensão espiritual, reduzido a agendas ideológicas, sociais ou políticas, tratadas apenas por meios humanos. Lucas capítulo 17, verso 26 a 30 e Lucas capítulo 18, verso 1 a 8. Essa teologia pública deixa de confrontar o pecado, enfraquece a missão da igreja e desloca a fé da arena espiritual para a esfera secular. Quanto maior o secularismo, menor a manifestação do poder de Deus. Marcos capítulo 16, verso 17 a 18. No segundo subtópico, falsos discursos, destaca-se o perigo de um cristianismo marcado por mais discursos sofisticados do que por práticas. Tiago capítulo 1 e verso 22. Em tempos de comunicação rápida e superficial, surgem vozes que criticam tradições sem compreender seus fundamentos espirituais. Aqui somos exortados, especialmente nós, os crentes pentecostais clássicos, a mantermos um evangelho simples, vivido num cotidiano, integral e poderoso. A perda da expectativa da volta de Cristo compromete diretamente a santificação e a vida piedosa. João capítulo 3 e verso 3. No terceiro subtópico, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural, aqui somos convidados a refletir sobre a evidência de que, ao longo da história da Igreja, diferentes correntes teológicas surgiram em resposta a contextos culturais específicos, muitas das quais perderam força por não se sustentarem biblicamente. Entre elas, destaca-se a famosa teologia da prosperidade, que ganhou notoriedade ao prometer benefícios materiais como evidência da fé, mas que com o tempo revelou seus limites e frustrações. Ao reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas, essa teologia desloca o foco da fé da redenção eterna para o sucesso imediato, gerando uma espiritualidade frágil e utilitarista. O apóstolo Paulo combateu essa distorção na igreja de Corinto, onde alguns negavam a ressurreição e, consequentemente, o futuro glorioso reservado aos crentes. Diante dessa negação, Paulo denuncia o esvaziamento moral e espiritual que dela decorre, usando a linguagem forte ao afirmar que, sem esperança futura, a vida cristã se resume ao lema hedonista: comamos e bebamos que amanhã morreremos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Sem escatologia, a fé perde sua força ética e transformadora. A ênfase bíblica, conforme ressaltado no texto, não está na transformação estrutural dos sistemas humanos, mas na salvação dos pecadores por meio do arrependimento. A missão primordial da igreja
igreja permanece sendo anunciar o evangelho de Cristo, chamando homens e mulheres ao arrependimento para que seus pecados sejam apagados. Atos capítulo 3, verso 19. O terceiro tópico com o tema conservando espírito, alma e corpo, e o primeiro subtópico prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 23, Paulo revela que o propósito de Deus não é apenas santificar o crente, mas conservá-lo irrepreensível em todo o seu ser, espírito, alma e corpo, até a vinda de Cristo. A santificação, portanto, não é um fim em si mesma, mas uma preparação contínua para o encontro com o Senhor. Por isso o apóstolo associa a expectativa da volta de Jesus a uma vida marcada pela obediência, pela vigilância moral e pelo afastamento de toda forma de mal. Ainda no capítulo 5 e versos 12 e 22, Paulo adverte sobre os deveres pessoais e comunitários que culminam num chamado à separação do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, evidenciando que a santificação é tanto responsabilidade humana quanto obra divina. Deus não apenas santifica, mas conserva o crente irrepreensível em todo o seu ser, o espírito, alma e corpo, até a vinda do Senhor. Estar pronto para o retorno de Cristo implica preservar uma vida santa sustentada pela fidelidade ao Deus de paz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O segundo subtópico, uma santificação completa, o nosso comentarista reconhece que, embora regenerados, os crentes ainda convivem com a natureza carnal, o que torna a santificação um processo contínuo de aperfeiçoamento. Apocalipse capítulo 22 e verso 11. A santidade é integral e não admite compartimentos não consagrados. Pensamentos, afetos, intenções e ações devem ser submetidos à ação do Espírito Santo. Mateus capítulo 5 e verso 8. Tal santificação não é alcançada por mérito humano, mas pelos meios da graça divina, que tornam possível aquilo que seria impossível à carne, vivendo na certeza da salvação e na expectativa da volta de Cristo. O crente encontra segurança não em sua perfeição, mas no poder constante do sangue de Jesus, que nos purifica, restaura e sustenta até o fim. 1 João capítulo 1 verso 7. Bom, aprendemos com esta última lição do trimestre que, apesar de vivermos neste mundo, não pertencemos a ele. Por isso não podemos perder o anseio pela eternidade com Deus. Mesmo ainda estando neste plano terrestre, que possamos viver na inteira dependência do Senhor Jesus, purificados no espírito, alma e corpo. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e da sua família. Não esqueça de deixar o seu comentário. Ele é muito importante. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.